Então vamos lá para a correção da semana 4, terceiro ano. Questão 1. Embora todos os frutos que a terra produz naturalmente e todos os animais que a alimenta pertençam à humanidade comum, cada homem tem a propriedade de sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos pode dizer-se são propriamente dele. A qualquer coisa que ele retirasse do estado no qual a natureza a deixou, ele misturou o próprio trabalho, acrescentando algo que pertence a ele. E por isso mesmo tornou-a sua propriedade, retirando-a do estado comum em que a natureza a colocou. Anexou-lhe, por esse trabalho, algo que a excluiu do direito comum de outros homens. Então, continuando aqui, para a resposta, com base na leitura desse trecho e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, redige um texto explicando como o justnaturalismo, corrente de que Locke é o representante, justifica a norma moral. Não se deve roubar. Pessoal, o justnaturalismo, na realidade, é uma ideologia jurídica moderna. E é uma doutrina. E essa doutrina, a doutrina qual afirma a existência e a possibilidade do conhecimento do direito natural. Entende? Tal doutrina, na realidade, ele advoga pela supremacia de um sistema de conduta intersubjetivo, diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado. Então, assim, vamos supor, o justnaturalismo é uma doutrina segundo a qual existe e pode ser conhecido o direito natural, ou seja, um sistema de norma insubjetiva diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado, ou seja, o direito positivo. Então, segundo o justnaturalismo, o direito representa apenas o mínimo moral declarado obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. Como nem todos podem ou querem realizar de maneira espontânea as obrigações morais, o que acontece? Nesse caso, é indispensável armar de força certos preceitos éticos para que a sociedade não pereça. Então, assim, o sendo direito não seria algo diferente da moral, mas sim uma parte desta armada de quê? De garantias específicas. Então, a teoria do mínimo ético ela implicaria, consequentemente, a atribuição de caráter moral à regra jurídica. Em verdade, para essa teoria, a moral representaria um círculo maior, englobando o círculo concêntrico menor, que seria o quê? O direito. Então, nesse contexto, justifica-se essa norma, nesse contexto, justifica o não se deve roubar. Certinho? Vamos lá para a próxima questão. Questão 2, leia o trecho, leia o texto a seguir. Tendo o homem nascido com o direito à liberdade perfeita e em pleno gozo de todos os direitos e privilégios da lei e da natureza, da mesma forma que qualquer outro homem ou grupo de homens do mundo, tem ele, por natureza, o poder não apenas de preservar sua propriedade, ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens, contra as depredações e intentos de outros homens, como também de julgar e punir as violações dessa lei por outros. Sempre que qualquer número de homens se reúne em uma sociedade de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei da natureza e o confie ao público, então, e somente então, haverá uma sociedade política civil ou civil.
Vamos lá. Segundo o Tratado sobre o Governo, ensaio referente à verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil. Dois tratados sobre o governo, certinho? Vamos para a questão. Com base na leitura do texto, discorre sobre como Locke fundamenta a formação da sociedade política. Então aqui, pessoal, de uma forma bem mesmo resumida, é que aqui nós podemos falar. É o seguinte, que segundo Locke, o Tratado sobre o Governo Civil, a legitimidade do poder político, base do governo civil, encontra-se que, como? Radicada no consentimento unânime dos governados. O efeito, segundo ele, não é qualquer pacto que põe fim ao estado de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo pelo qual todos se obrigam juntos a constituir uma comunidade e formar um corpo político. Para John Locke, né, só existe uma sociedade política onde cada um dos membros renunciou a esse poder natural e o depositou nas mãos da comunidade política. Então, há de se ressaltar que, diferente de Hobbes e outros contratualistas, John Locke não concebe o pacto de sua sugestão, no qual os pactuantes se submetam ao poder comum. Ele concebe apenas o pacto de associação, pelo qual os homens consentem em formar uma sociedade política. Então, nela, o povo, como verdadeiro detentor do poder soberano, outorga aos poderes constituídos do governo civil a sua confiança sem submeter a eles. Certinho? Essa aí é uma diferença bem razoável dos outros contratualistas. Então, pessoal, está aqui a resposta. Vamos lá para a questão 3. Essa questão enorme aqui, né? Então, vamos lá. O mundo que leva os homens a entrarem na sociedade é a preservação da propriedade, objetivo para o qual escolhem e autorizam um poder legislativo é tornar possível a existência de leis, regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade. Então, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro da comunidade, pois não se poderá nunca supor, seja vontade da sociedade, que o legislativo possua o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se. Entretanto, em sociedade, e para que o povo se submeteu a legisladores por ele mesmo criados. Sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo ou reduzi-lo à escravidão sob poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência, mas abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e a violência. Sempre que, portanto, o legislativo transgredir essa regra fundamental da sociedade e por ambição, temor, loucura ou corrupção procurar apoderar-se ou entregar às mãos de terceiros o poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade do povo, perde essa infração ao encargo, o poder que o povo lhe entregou para fiscalizar, fazendo-o voltar ao povo que tem direito de retomar a liberdade originária e pela instituição de novo legislativo, conforme achar conveniente, prover a própria segurança e garantia, o que constitui o objetivo da sociedade. Certinho? Vamos lá, como estamos ouvindo aqui, um galo não para de cantar, é uma trilha sonora. Próxima questão, ou continuando a questão, né? Então, analise as afirmativas a seguir, certo? A presença da propriedade privada originou a organização da sociedade? Será, pessoal? Sim. Segundo Locke, a propriedade privada, inclusive, essa propriedade vem antes do Estado. E ela se ajudou a organização da sociedade. E a questão a 2, então essa é verdadeira. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade.
Hipótese alguma, como até foi comentado no próprio texto, essa questão dele de destruir a propriedade, ele está levando, direcionando as pessoas à escravidão. Então, seria necessário a ação do povo para tirar, para modificar e colocar outros legisladores. Então, essa aí não condiz com a verdade, vamos falar assim. Letra 3. O legislativo perde o poder quando transgride a regra da sociedade. Certíssimo. A partir do momento que ele transgrediu, ele perde totalmente o poder. Pelo menos, teoricamente, pelo menos dentro do contexto do texto, é assim. Vamos lá, quarta. O poder legislativo cria leis e regras para proteger a sociedade. Exatamente. O poder cabe a isso, essa missão do poder legislativo, a criação de leis. Tá certo? Então, qual é a resposta certa? Tem a letra A, letra B, letra C, que é a resposta correta, que está aqui, o 3 e 4. Vamos para a próxima questão. Esforçar-se-ei por mostrar de que maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes daquilo que Deus em comum à humanidade, e isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os membros da comunidade. Então, assinale a alternativa que expressa o fundamento natural da propriedade privada, segundo Luke. Certo? Então, a primeira questão. A propriedade privada surgiu com o pacto de consentimento e que alguns abdicam da posse, do que é comum, dando-o como bem de um indivíduo pelo seu mérito. Letra B. A propriedade privada é, antes de tudo, uma dádiva divina, que alguns obtêm e outros não. Por isso não resulta do trabalho do indivíduo, e sim da bondade de Deus. Então, pessoal, só voltando aqui um pouco, como aqui essa questão a propriedade privada surgiu com um pacto de consentimento que alguns abdicam da posse do que é comum, dando-o como bem de um indivíduo pelo seu mérito. Não, essa está errada. Não é essa a questão. Na realidade, a propriedade de privada é conquistada de uma outra forma, como o Locke vai falar. Letra B, como foi colocado aqui, é uma questão divina. A propriedade privada é, antes de tudo, uma dádiva. Não, não é uma dádiva divina. Luke deixa bem claro que é o indivíduo que trabalha, que luta, que soa, entende? É a partir daí. Letra C. O fundamento da propriedade privada é o poder estatal, que em última instância é o verdadeiro poder, é o verdadeiro proprietário e que, no uso de seu poder, distribuiu o bem público em hipótese alguma. A própria concepção de liberalismo que é própria de Locke, é totalmente contra. Eles defendem o Estado mínimo, menos Estado. E, por outro lado, a questão da propriedade privada já fala propriedade privada. Ou seja, a propriedade cabe ao indivíduo e não ao Estado. Se fosse o Estado, seria propriedade estatal, né? Mas não é o que ocorre. Letra D. O fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesmo. Corretíssimo, é essa a questão, né? E a última lá que falava que todas as alternativas anteriores estão corretas. Errado. Então, pessoal, porque é o seguinte, considerando o pai do liberalismo, o filósofo John Locke, ele concebia a propriedade privada como o conceito central. Para ele, o fundamento da propriedade estava no próprio homem e sua capacidade de transformar a natureza pelo trabalho. O cerne do conceito de propriedade Locke é que ela é um direito natural, ou seja, já existia no estado de natureza, assim como o direito à vida, à liberdade. Então, essa ideia tem fundamento lógico, pois, sendo o indivíduo senhor do seu corpo, ele é igualmente proprietário dos frutos do seu trabalho. Entende? Então, na filosofia política de Locke, a propriedade é a principal razão para a construção da sociedade civil, para a instituição do governo civil, o fim principal da união dos homens em comunidade.
Certinho, pessoal? Então a resposta para a letra D. Vamos para a próxima. Para a questão atividade 5. Através dos princípios do direito natural persistente ao Estado, do Estado baseado no consenso de subordinação do Poder Executivo ao Poder Legislativo, e o poder limitado de direito de resistência, Locke expôs as diretrizes fundamentais. Então, considerando o texto acima, o texto citado e o pensamento político de Locke, segue as seguintes afirmativas abaixo, certo? Vamos lá. A passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante o contrato social, exatamente, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais dão seu consentimento para ingressar no estado civil. Perfeito. Resposta correta. Letra 2. A 2 agora. O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são principais fundamentos do liberalismo político de Locke. Exatamente, resposta correta. Letra 3. Vamos lá. A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força, sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes, olha só, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito da resistência, pois o exercício de tal direito causaria a dissolução do Estado civil e, em consequência, o retorno ao estado da natureza. Na realidade, o que ocorre Locke afirma que a função do Estado, então, olha só, é interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos, atuando apenas em quê? Na mediação de conflitos e na defesa do direito à propriedade, onde não há lei, não há liberdade. Então, essa alternativa não condiz aquilo com o pensamento de Locke, tá certo? Então, vamos para a alternativa 4 agora. Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de preservar e proteger o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político e unitário, os seus inalienáveis direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Corretíssimo. Vamos lá para 5. Na dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual se unem os membros de uma comunidade para formar um corpo vivo e coerente, decorre como consequência a dissolução do estado de natureza. Não, não é bem assim, porque mesmo supremo e soberano, o poder legislativo também tem limites, ou seja, ele não pode cometer certos equívocos. Logo que ele estabelece limitações bem claras à extensão do poder legislativo. Na realidade, o legislativo deve sempre decidir através de leis promulgadas e fixas, né? E de juízes conhecidos e autorizados. Então, pessoal, continuando aqui, qual seria a resposta correta? Ou, no caso, melhor, não é a resposta correta. No caso, seriam as respostas incorretas, né? Na realidade, é a letra E, porque as 3 e as 5 fazem afirmativas que não estão corretas. E já as outras aí, a 1, 2, 4, já estão corretas. Certinho, pessoal? Então, até mais, até a próxima semana.